tristeza cobrir teus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, de riso sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Muito obrigado, São Mendes. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Um bom estudo para todos. Valeu. Chegou na hora exata, senhor Paulo. Estamos dando início aí, tá? Uma boa noite a todos, né? Muita paz, alegria. Que possamos, nessa noite de hoje, né, recebermos os ensinamentos, né, para os nossos corações, para o nosso espírito. Estamos aí já com a Teca, que vai trazer para nós o estudo da noite. O tema é valorização da vida, né? Ela vai nos abrilhantar aí, trazendo para nós esse conhecimento, esse aprendizado desse tema. Então, já estamos no nosso horário. Vou fazer a prece inicial, né, para que possamos, então, dar início. E só lembrando, pessoal, podem, no finalzinho, né, nos 10 minutos finais, quem tiver as dúvidas, quem quiser fazer uma pergunta, né, nesses 10 minutos finais, podem ficar à vontade, viu? Fiquem tranquilos aí, não deixem passar com dúvidas, tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos acerenar nossos corações, nos envolvermos nesse momento, dentro desse nosso encontro, da nossa reunião, concentrarmos no tema da noite de hoje, valorização da vida, que vai nos trazer muitos conhecimentos, que vai nos trazer os caminhos, para que possamos cada vez, a cada dia, sermos cada vez mais felizes na nossa caminhada. Rogamos ao Mestre amado Jesus a sua paz, não só para o nosso Brasil, mas para todo o planeta, que possa chegar aonde aqueles nossos irmãos se encontram aflitos, sem esperança, que possa trazer o conforto, né, a alegria de dias melhores. Agradecemos a Miramês por essa oportunidade desse encontro, de estar conosco também, nos auxiliando, nos amparando, trazendo muita luz, muita paz, muita alegria nos nossos corações, nas casas dos nossos irmãos que se encontram aqui presentes, né, rogando também aqueles mensageiros que possam continuar no trabalho do amor, da paz, da alegria, em todos os lugares que fizer necessários. Mestre amado Jesus, fique conosco,
hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, então agora vamos chamar nossa companheira, nossa irmã Teca, faz parte da fraternidade também Miramês. Muito obrigado pela presença, Teca. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Eu que agradeço, Toninho. Boa noite a todos. Estou vendo que meu irmão Paulo está aí, gracinha no meu coração. Os demais também são, né? Eu quero agradecer a oportunidade, né? Que eu acho que quando a gente é escolhido para o tema é escolhido para a gente, na verdade, né? Eu estava estudando sobre o tema, então, é a valorização da vida. Primeiro, eu queria fazer um convite para todos nós, para a gente acalmar o nosso coração, os nossos sentimentos, que a nossa reunião hoje, na verdade, é um plantão de 24 horas. Nós estamos, vamos imaginar que estejamos todos na sala da urgência e da emergência. Estamos todos deslocados lá para a Casa de Miramês, que é o nosso pronto-socorro, é o nosso plantão. Estamos todos agora num plantão de 24 horas, numa sala de urgência e emergência, que a gente não sabe quem vai chegar. Porque toda vez que a gente se reúne, a espiritualidade tem todo o cuidado de preparar o ambiente para que a gente auxilie e a gente também seja auxiliado. A interface é entre os dois planos da vida, os dois planos da ação, né? E quando a gente fala da valorização da vida, a gente começa a pensar no Setembro Amarelo, que é quando a gente tem um mês dedicado ao combate e à prevenção do suicídio, né? Mas o tema hoje é valorização da vida. E aí eu comecei a pensar o seguinte: o que é a vida? O que é a vida? A vida a gente tem que compreender que, para os materialistas, seria somente a junção do óvulo com o espermatozoide, daí nasceria uma criança, um ser, né, o masculino ou feminino, e que vai, então, fazer a sua trajetória. Agora, esse óvulo e esse espermatozoide, na ótica da doutrina espírita, o encontro dessas células, né, não é acidental. Não existe um acidente. Mesmo que seja uma conjuntura de um estupro ou de um momento de deslize ou alguma prática de algum ato tido, né, civilmente ou penalmente como um delito, mesmo assim, nessa condição, ali já começa a desenvolver um ser físico com compromisso espiritual. E aí a gente vai pensar, então, que a vida, ela é para além da matéria, mas nós estamos necessitados da matéria. E vamos lá no Livro dos Espíritos, nas leis de trabalho, de liberdade, de sociedade, sabemos que estamos necessitados, na verdade, uns dos outros. Muito embora não nutramos afeto verdadeiros, ou que nome queiramos dar uns pelos outros, mas estamos interligados. Há uma teoria da qual eu compartilho e gostaria de compartilhar com vocês, que é a teoria do universo em rede. Todos nós estamos interligados. Tudo é compromisso nosso. As nossas vibrações alcançam não só agora na nossa reunião aqui. Nosso pronto-socorro espiritual, que está instalado na nossa tarefa, ele pode socorrer algum russo, um polonês, um húngaro, um mineirinho com pãozinho de queijo, um carioca. Não há acepção do espírito que venha ser atendido na nossa reunião, porque é uma reunião que está conectada com um plano maior. Então, se o farfalhar dos galhos de uma árvore lá no Tahiti agora, ele vai causar interferência de equilíbrio energético no nosso universo aqui em Contagem.
Então, os nossos pensamentos e as nossas ações estamos interligados em rede. Na verdade, é fácil da gente compreender isso, porque estamos aí embebedados, envoltos, agraciados com o fluido cósmico universal, que é o fluido criador de todas as coisas. Então, a vida, ela é física. Então, há necessidade de um óvulo e um espermatozoide. A união deles vão multiplicando as células até que a gente tenha ali um ser em formação. Esse ser em formação, devido à pluralidade das existências, ele pode ser um menino ou uma menina, no sexo masculino ou feminino, ou alguns, né, como o Paulo, por exemplo, ele foi agraciado com 2. Né? Eu tenho uma amiga que ela agora está esperando trigêmeos, e foi natural, não foi uma coisa, não foi uma coisa cientificamente programada, mas foi espiritualmente comprovado e programado, né? E a gente então tem a necessidade do corpo físico, esse corpinho lindo, né? Que a gente olha no espelho, muitas vezes a gente põe muitos defeitos. Esse corpo físico é o que nutre a nossa existência, a nossa vida, mas o nosso foco é para o ser espiritual, aquele que, depois de cumprida a sua tarefa, a sua carga, ele vai desencarnar. Quando é que a gente vai desencarnar, Teca? Não faço a menor ideia. E como diz o Divaldo, é bom a gente assumir nos compromissos, porque aí a espiritualidade fica vendo que a gente está ativo, fala assim, vou dar mais um serviço para ele permanecer no orbe. Ficaremos aqui enquanto se fizer necessário. Aí tem uma música do Gonzaguinha. Ai, Teca, mas o que tem a ver a música do Gonzaguinha com a doutrina espírita? Tudo a ver. Ele fala assim, o que é a música. Ele fala assim, o que é a vida? Ela é a batida de um coração ou ela é uma doce ilusão? Ela é sofrimento, ela é alegria ou ela é tormento? Depende de como nós nos posicionamos. Primeiro, é preciso que a gente se reconheça, como nos conclama a Joana de Ângeles, né, naquela série das abordagens psicológicas, né, psicanalíticas, e como diz o Divaldo, é preciso que a gente se reconheça como ser imortal. Porque nós somos a prova viva do que nós queremos que nos aconteça, do que vai ser o nosso futuro, porque o passado, a gente não tem mais como fazer nada. E é preciso que a gente tenha uma organização mental em relação a isso, para a gente pensar que eu errei. Todo mundo erra. Todo mundo vai errar. E isso não é privilégio de espírito imperfeito. Na escala evolutiva, segundo nos fala Kardec, no Livro dos Espíritos, as questões 100 seguintes, né? Nós, se formos olhar detalhadamente, nós muitas vezes nos confundimos com aquelas classes e achamos que pertencemos a várias delas. Mas, sabidamente, somos espíritos pseudo-sábios. Aqueles que, como diz um colega já no plano maior, ele fala assim, olha para mim se eu não tenho cara de inteligente. Óculos escuro, maleta, pose, vê se eu não tenho cara. Eu tenho cara, mas eu não sei se eu tenho jeito. Né? Então, é preciso que a gente compreenda que há uma necessidade da gente cuidar desse avatar, desse corpo, né? Que foi dado por empréstimo para que a gente possa realizar as tarefas que fomos conclamados a realizar. E o corpo espiritual são os registros que nós temos guardados no nosso perispírito. É a caixa preta lá do nosso avião. Todas as nossas vivências, as emoções que trazemos, as dificuldades, as possibilidades, elas estão arquivadas no perispírito. Aí nós vamos lá no livro Nosso Lar, escrito em 1945, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, porque me deu um branco aqui.
Há um relato lá de uma senhora que ela havia feito vários abortos e quando ela chega para ser atendida, André Luiz observa que haviam várias manchas escuras no seu perispírito. E ele então pergunta por qual razão aquelas manchas escuras. Aí os espíritos esclarecem, são a quantidade de abortos que ela fez ao longo da sua jornada. Então, é preciso que a gente preste atenção que se a gente acha, como materialista, que a vida começa com a junção do óvulo com o espermatozoide, não tem nenhum problema a gente pensar assim. Mas como espíritas, nós sabemos que a programação vem, ó, de longa data. Muitos de nós tentamos furar a fila. Ai, Paulo, deixa eu passar na sua frente, sabe o que é? Que eu tô com uma pressa. Pressa para quê? Aí o Toninho fala, não, se você quiser ir na minha frente, boba, você pode ir, eu não tô com pressa. A minha mãe falava quando a gente era criança, assim, a pressa é inimiga da perfeição. E eu tenho uma irmã no plano maior também, que ela falava assim, melhor comer crudo que não comer nada. Aí minha mãe falava assim, é sempre bom esperar, né? Então, a vida não começa só nessa união celular. Há uma programação prévia. Há várias entrevistas, várias fases do contrato que papai e mamãe assinaram. Mesmo que haja aí um estupro, entende? Que também houve a necessidade de que aquele espírito nascesse, reencarnasse naquela condição. Então, quando muitos de nós vemos aí países próximos ao nosso, na América Latina, favoráveis ao aborto, há que se pensar. Porque é o único caminho que nós temos para entrar no orbe é pela encarnação, é pela vida. E a vida é plena, cheia de possibilidades, cheia de limites. E por que a gente tem que valorizar a vida, Teca? Qual que é o macete aí? Porque é o único caminho que a gente tem para o processo evolutivo da criatura, né? O processo evolutivo nosso, basicamente, para a gente não se estender muito, consiste no progresso moral, que Emmanuel nos chama das asas da evolução, o progresso pessoal, que é quando eu alço voos na minha carreira, ou não, eu sou um sujeito de altos e baixos, e o nosso progresso espiritual. Lembrando que as asas para a evolução da criatura há de estar em sintonia. Não adianta querer achar que a moral está dissociada do espiritual, porque não está. Não vai se alçar um voo pleno o espírito que não compreender as suas imperfeições. E aí a gente fica pensando que a gente tem a vertente da ciência. Inclusive, em 2010, já há 2 anos, eu fiz um estudo na Casa Espírita falando sobre o suicídio, né? A gente tem, hoje deve estar um pouco mais avançado nesse sentido, a gente tem que 49% das pesquisas que a ciência faz em relação ao corpo físico, é possível hoje diagnosticar 49% das possibilidades de doença. Mas e os outros 51%? Só vai acontecer quando a gente conseguir fazer com que todos pensem no progresso do ser imortal, do espírito. Porque eu não tenho lá no perispírito a minha bagagem? Aquela senhora que abortou várias vezes, ela vai reencarnar. Mas ela vai reencarnar próxima daquelas pessoas que ela não logrou a possibilidade de que nascessem. No livro Nossos Filhos São Espíritos, o Hermínio Corrêa de Miranda, ele traz um relato de uma moça que alçou uma carreira muito promissora e toda vez que ela engravidava, ela abortava. Eu não lembro mais a quantidade de abortos, mas eram mais de 5.
E aí houve então uma programação espiritual para que ela reencarnasse. E ela ia reencarnar na América Latina. E aí os espíritos chamam ela para combinar, né, a viagem de volta. Ó, você vai reencarnar e você vai ter outros filhos, né? E todos eles vão te odiar, porque você não deu chance para eles viverem. Só um vai te respeitar. Então, essa vida na ótica espírita, ela esclarece muita coisa, porque só assim a gente poder compreender por que uns nascem numa condição de miséria e outros nascem na opulência. Os que nascem na miséria, muitas vezes, eles conseguem ser seres pródigos, fazerem o seu caminho com tanta nobreza de ir construindo degraus para que outras pessoas também caminhem. E aquele que nasceu na prodigalidade, que nasceu cheio dos recursos, muitas vezes ele não aproveita da forma que a gente julga que fosse melhor para o seu processo. Aí a gente fica pensando, então tá, então eu sou um ser físico, né? Eu sou um ser encarnado, mas eu também sou um ser espiritual. Eu estou aqui porque eu quis. Ah, mais ou menos. Eu não estava muito querendo, eu tentei relutar. Aí a gente vai lá e vê a reencarnação, a programação da reencarnação de Sigismundo, no Missionários da Luz. Não é isso? Foi fácil? O pai e a mãe aceitaram de boa, assim, tranquilo? Vou usar o Paulo, né? Porque eu adoro brincar com ele, eu posso, né? Aí tá lá a programação para o Paulo reencarnar. Ó, Paulo, você vai reencarnar, você vai ser filho de Dona Fulana com seu fulano. Aí o pai fala assim, não, mas esse menino na nossa casa? Aí a mãe fala assim, ah, mas a gente vai dando um jeito nele. A gente vai para casa espírita. A gente é evangélico, a gente vai levar ele para a igreja. A gente é protestante, a gente é ateu, mas a gente vai dar um jeito nele. E aí abre-se, então, o leque da oportunidade do processo reencarnatório. Então, ninguém erra de endereço na vida. Ah, mas eu não dou certo com meu pai nem com a minha mãe. Eu não dou certo com os meus irmãos. Tudo é devidamente programado. A Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, quem não leu merece, que é um presente maravilhoso aquela leitura. Ela, há poucos dias de vida, ela tem uma síndrome lá, que eles acharam que ela tinha morrido e ela retorna, né? E ao longo do livro ela vai falando que a família que aceitou ela não tinha muito laço com ela, mas foi a única que aceitou a condição dela. Então, os nossos pais, quando nos receberam, eles sabiam muito bem, embora no plano espiritual, um desdobramento, sabiam muito bem a responsabilidade da nossa vida. E aí, a gente fica pensando, então, a gente tem a vida passada, a vida presente e a vida futura. A vida futura não é um dos alicerces da doutrina espírita? Então, tudo que nós construímos aqui serão os degraus para a nossa vida futura. Muitas vezes, as coisas que acontecem conosco, nós não conseguimos compreender. Por que escolhemos aquela profissão? Por que fomos morar naquele bairro? Por que nascemos com determinada problemática existencial? Com determinada propensão ao álcool, ao uso das drogas? Ou por que nascemos com um talento espetacular, que aos 5 anos começamos a tocar um piano sem ter nenhuma aula particular? Sem que na casa ninguém fosse musicista. Nós temos que pensar que isso é porque nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Eu não fui criada à imagem e semelhança do Toninho, da Claudira, da Dirce, da Adriana. São pessoas de alto potencial evangelizável.
Eu não fui criada à imagem dessas pessoas. Eu fui criada simples, ignorante, como nos fala dos espíritos, de forma individual. Eu tenho as minhas digitais que revelam desde 36 semanas, eu acho. Eu não sei mais ao certo, não. Se a gente olhar, a gente já tem os digitais. E a gente pode coletar no mundo inteiro os digitais, ninguém tem as mesmas. Mas por que a gente não tem a mesma digital? A gente tudo é humano, né? Mas a gente é diferente. E aí que está o segredo. Porque o que é a vida, então? Além da batida do coração, além de ser uma doce ilusão, ela é alegria, é sofrimento, é um lamento. Aí vem a Amélia Rodrigues e fala no poema da gratidão sobre todos aqueles que são surdos, cegos, coxos, mancos, os que andam pelas ruas. Que fizeram eles para que eles andassem pelas ruas? Que fizeram eles para que nascessem coxos, surdos, cegos? Que Deus é esse que concede alguns privilégios e aos outros misérias? Somos nós mesmos que cavamos as nossas misérias. Porque quando vamos visitar lá, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá de todo tamanho o Cristo Consolador. O Cristo Consolador não é uma dos nossos pilares. Nós temos Moisés, a gente tem Jesus, e depois a gente tem a terceira revelação, que é o Cristo Consolador, o Espiritismo, a compreensão através da retirada dos véus. Mas por que tudo não se revela de uma vez? Cada vez mais fácil. Porque nós não temos capacidade emocional para isso. E nem intelectual. Né? É preciso, então, que a vida seja compreendida como uma gestão, ou pode ser uma gestação também, de competências. O que são as competências? São as nossas habilidades no processo evolutivo. Quando Jesus fala do jugo leve, ele fala assim, ó, vinde a mim todos vós. Ele não fala, vinde a mim só as mulheres, só os homens, só as crianças, só os africanos, só os belgas. Ele fala, vinde a mim todos vós. Ele faz alguma exigência para a gente? A gente tem que sair do lugar. E o sair do lugar remete, eu já falei isso aqui outras vezes, e é tão grandioso isso, que eu faço questão de, quem parte, reparte, fica com a melhor parte, né? Quando Paulo se encontra na estrada, né? E que ele começa a duvidar, Senhor, o que isso quer de mim, né? Afinal de contas, eu fui um cara muito ruim, eu persegui, eu fui contra essas ideologias aí de amor, de esperança, de fraternidade. Mas, afinal de contas, o senhor me trouxe até aqui, o que o senhor quer de mim? O que Jesus fala para ele? Entra na cidade. E ele lá na porta da cidade. Né? No portal da cidade. Ah, mas será que é bom eu entrar? Como é que é? Eu vou ter desafio aí dentro. Entra na cidade. Ele não está pedindo para Paulo entrar na cidade física. Ele está pedindo para entrar na cidade interior. E essa cidade interior, a gente só consegue entrar, né, através do domínio das competências. Muitas vezes a gente olha uns para os outros com um certo olhar não muito piedoso em relação a nós outros. Porque a gente acha que determinadas pessoas tiveram mais sorte do que a gente, e a gente é um não sortudo,
é um miserável, é um esquecido, né? Conversando com uma amiga minha que está passando um problema de relacionamento, ela falou assim para mim: Deus esqueceu de mim. Aí eu tentei convencer que Deus não esquece. Aí ela, mas se ele não esquece, por que eu estou passando tudo o que eu estou passando? O Marcelino, que todos devem conhecer, nem sei se ele está aqui, ele fala assim, não é por que comigo, é para que comigo? Por conta de que aquela situação de desafio me visitou. Por conta de que a dor, que é uma coisa que a gente não gosta, que a gente encara dor como sofrimento, como coisa que a gente não merece, como uma etapa do processo evolutivo, os exames finais, os concursos públicos, as provas de exame, de ordem, as residências médicas. São momentos de louvor só? Não. São momentos de dor. E a dor não é nossa inimiga. Ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque Deus foi mostrando a gente com amor, com amor, com amor, com amor. Aí, de repente, a gente começou a folgar, começou a não compreender. Achou que a vida podia ser levada na flauta. Aí Deus fala assim, sabido, você tá achando que você vai ficar nessa mordomia aí, sem se esforçar, sem fazer nada? Eu vou te mostrar. Aí a dor vem. Aí eu vou usar, porque eu sou muito engraçada, né? Quem me conhece sabe, né, Paulo? Você acha mesmo que a dor, ela apertou a campainha da sua casa e virou para você e falou assim, ô Paulo, hoje é dia 21, né? Hoje é dia 21 de fevereiro de 2022. Eu tô aqui para te avisar que você vai passar por uma dor. Eu tô aqui, eu vim te avisar. Você ia abrir a porta para ela? Eu não abro. Ia chamar meu nome lá fora umas 200 vezes. Eu ia falar assim, tá aqui não. Eu moro em casa e outro dia a pessoa apertou a campainha oferecendo vender produtos de limpeza. O que eu fiz para a pessoa? Falei, moço, sou empregada aqui, a dona da casa saiu, deixou a porta fechada, não tem como eu ajudar o senhor, não. Mas é porque eu estava muito apertada de serviço. Mas muitas vezes a gente faz isso. Você acham que só eu que faço? Só eu que faço, diz o Paulo, né? Se a dor bater na sua porta com aviso prévio, você vai abrir? O que ela faz? Ela bate assim mesmo. Ela vem com uma suspensão qualquer de emprego, de saúde, o seu relacionamento com seu filho que estava tudo bem, começa a não ficar tudo bem. O seu relacionamento conjugal que estava tudo bem, começa a não ficar tudo bem. O que era pura luz começou a ficar cinza. Mas estava indo tudo tão bem. Será que estava indo tudo tão bem mesmo para a dor bater na sua porta? Será que você estava sendo o ser evangelizado que Jesus convida para se soltar e vir? Será que você estava realmente, de forma autêntica, buscando a sua cura e a sua autocura? Porque não adianta eu buscar a cura dos outros. Quando a gente entrar no avião, que vem o alerta, coloque a máscara em você primeiro, para depois se ajudar o outro. E às vezes a gente não compreende isso. A gente acha que a gente veio com uma missão de salvar as outras pessoas. A gente veio com a missão mesmo, missão de expiação. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Estamos vendo aí momentos dolorosos, momentos difíceis,
muito difíceis para quem tem o coração aberto e observa as notícias, você ser visitado com uma enchente, com uma chuva que era para chover um mês, ela chove em 45 minutos. Nós temos aí, no Rio de Janeiro, até agora, 171 desencarnados, em decorrência da chuva. Em Capelinha, que é no norte de Minas, que eu nunca ouvi falar que chovesse em Capelinha desse tanto, alagou a cidade inteira. Ah, meu Deus, não ia fazer um negócio desse, não. Será que não ia mesmo? Será que nós também não degradamos o meio ambiente e a gente esqueceu das regras de progresso? A gente esqueceu que a fraternidade é o que nos faz próximos, que nos faz transformados, que nos faz evangelizados? Aí veio a catástrofe, a calamidade, para nos ensinar a resignação, para nos ensinar a tolerância. Qual que é a função da dor? É de tirar a gente da zona de conforto. É de fazer a gente pensar que a gente não precisa de muita coisa. Que o essencial é muito incrível, mas que o necessário é melhor ainda. No desenho animado lá, tá lá, o necessário é muito melhor que o extraordinário. E aí a gente fica acumulando coisas, acumulando sentimentos que a gente não fala, acumulando livros que a gente já leu, mas que a gente jura que vai ler outra vez, acumulando coisas das quais a gente não vai fazer uso delas, e aí vem uma calamidade pública e chama a gente para doação. E é preciso que a gente compreenda a dor, que ela vai permanecer conosco enquanto houver a necessidade de regenerar. Se eu corto as minhas unhas, eu sei que elas vão crescer, certo? Com o cabelo dos carecas, não, né, Paulo? Os cabelos cometem as infrações suicidas, como diz meu primo. Agora, essa coisa da regeneração é um processo fácil. Cortar na própria carne, cortar nas suas imperfeições, buscar onde estão as minhas virtudes, mas também os meus vícios. Aonde está as minhas possibilidades e as minhas limitações. Há um filme na Netflix que chama 13 Razões Para. É uma história de uma menina que quer morrer de suicídio. Aí, escutando uma palestra do Haroldo, ele falou assim, engraçado. As pessoas que ficam preocupadas com 13 razões para, esquecem de 1019 razões para. 1019 perguntas e respostas no Livro dos Espíritos, que há de trazer o consolo necessário a todos nós. Se a gente achar que não obstante a isso, o Livro dos Espíritos seja um pouco difícil do nosso conhecimento, vamos ao Evangelho. Não precisamos ir para o Evangelho de acordo com os Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos no Evangelho. Vamos lá nas bem-aventuranças. Vamos lá quando Jesus mostra os puros, os mansos, os pacíficos, os injustiçados. Se hoje padecemos de uma injustiça, é porque anteriormente praticamos. A vida é cíclica, é uma engrenagem. Umas vezes você está em cima, outras você está embaixo. E você precisa aprender as virtudes de estar em cima, mas também as virtudes de estar embaixo. Quando a gente observa a roda que roda para moer o milho, para ele fazer um fubá de boa qualidade, é estreito, não é um espaço grande. A pedra toca
mais apertado, não é? E é como o mar, né? A gente tem o controle? A gente tem o controle? Não, não tem não. A gente sabe o dia que a gente chegou, né? E o dia que a gente vai embora? A gente sabe? A gente sabe qual que vai ser a última vez que a gente vai abraçar, beijar, falar um oi, mandar uma mensagem? A gente não tem controle disso, não. E é por isso que a dor é benefício. Ela não é malefício, não. Que um joelho ralado e um coração partido, tudo tem uma razão, não é? E aí a gente fica achando que a gente tem o controle, que a gente pode brigar com Deus. Chamar Deus. Eu brinco e falo, eu chamo Deus para conversar, mas sou eu na minha conversa, né? Nesses dias que eu tô vendo muito essa coisa de alagamento, essa coisa das pessoas perderem tudo, outros serem salvos de uma forma que só Deus para poder explicar, né? Eu fico pensando por que está acontecendo isso? O que o Senhor quer nos mostrar com isso? Eu não consigo responder ainda, mas que eu pergunto, né? E quando Jesus faz o convite da vida, do Cristo Consolador, aquele que vai pegar as nossas mazelas, as nossas feridas e vai curar. Me fez lembrar que uma vez, eu morei no sul de Minas muito tempo, na cidade de Poços de Caldas, e lá que eu conheci a doutrina espírita. Seu Djalma Ferreira, que hoje está no plano maior, foi meu professor. Saudade, nossa, muito bom. E eu fiz uma grande amiga lá, que é enfermeira. E o rapaz de grandes postos da cidade desapareceu. Depois de dias de procura, acharam ele. E ninguém quis pôr a mão nesse moço. Porque como ele estava sob o uso de substância entorpecente, né? Ele teve um delírio e ele foi passando no meio do mato e se cortou todo. E nele se cortar todo, as larvas começaram a entrar na pele dele e deu bicheira mesmo. Igual lá em bicho, né? Deu nele. E ninguém quis pôr a mão, porque tinha que pegar com pinça e tirar um por um. E era dolorido para ele. Mas a pessoa que estava fazendo também não podia ter nojo, né? Então, quem é da área da saúde, aí o meu louvor, porque eu não ia dar conta, né? Pelo menos nessa encarnação ainda não ia dar conta. Ela tirou 76 larvas dele. E o que ele disse para ela? Eu não senti nenhuma dor. Ela tirou. E de 2 em 2 dias ele tinha que ir lá refazer o curativo. E quando você refaz o curativo, é sem dor? Quando você pega uma casquinha de machucado e precisa tirar, uma pele queimada, precisa curar, é sem dor? Tem algum anestésico? Há uns anos atrás, eu já perdi até as contas, não sei mais quanto tempo não. Eu sofri um acidente de moto, por invigilância minha, por rebeldia minha. Porque eu estava ajudando a subscritar os convites de casamento e uma pessoa se ofereceu para me dar uma carona até minha casa e eu, com preguiça de ser a primeira a chegar em casa, pedi para o meu ex-marido ir primeiro e eu fui depois. E eu tinha sido advertida. Vai primeiro você. Vai primeiro você. Vai primeiro você. Não, agora que eu quero. Eu que mando. Aí eu sofri um acidente. O cara prensou, ele foi virar uma curva e prensou a minha perna na moto, com o carro. Era para ser uma fratura exposta, mas Deus, com sua misericórdia, não permitiu que fosse. E eu tive que drenar um abscesso que formou na minha perna. A anestesia não pegava. E o cirurgião vascular, ficou até meu amigo depois disso, ele colocou um negócio, espécie de uma pinça, e foi introduzindo. Ele estava procurando a tal da loja, que é onde a bolsa
estava para ele poder conseguir drenar essa bolsa. Aí ele falou, tá doendo? Eu falei, mas tá, mas não vai adiantar eu gritar. Então, só que eu não gritei, né? Mas quem estava comigo sofreu mais do que eu, porque a minha roupa ficou toda ensopada. De vez em quando eu falava para ele assim, espera só um pouquinho. Respirava fundo e ia. Eu fui advertida antes, não fui? Para eu ir primeiro. Jesus não fez o convite para mim? Vem, meu jugo é leve. Eu aceitei. Eu fiz o quê? Rebelde. Ah, até que nesse espiritismo a gente não encontra ninguém rebelde. Não encontra mesmo não. A gente não tem no meio espírita ninguém rebelde, ninguém ciumento, nem invejoso, nem ciumento. É todo mundo espírito puro. E aí, espírito puro sofre também. Enquanto não aprende a valorizar a vida. De que jeito? Vivendo. Caindo, levantando, sacudindo a poeira e tentando dar a volta por cima. Eu não estou falando que é fácil. A vida do outro é fácil porque eu estou de fora e aponto. A grama do vizinho é verde, mas de repente é de plástico. Mas ele acorda 4 horas da manhã e vai tirar as ervas daninhas e eu. Por isso que muitas vezes a gente se contenta com os relacionamentos abusivos, as práticas abusivas de evolução, e a gente põe a culpa na espiritualidade, mas a gente precisa mudar a nossa conduta. A gente não vem aqui para sofrer, o sofrimento é uma escolha nossa. Hamed, o espírito, fala que são as opções equivocadas de livre-arbítrio, no livro Renovando Atitudes. Agora, a gente é esse conjunto, então, a gente é o corpo físico, o corpo espiritual, mas a gente é a nossa família também. Olha que aí o negócio começa a ficar um pouco mais intenso para valorizar a vida, como ela deve ser vivida e com sentido. Não dá para desistir. Ah, não quero mais, vou me matar, porque aí eu morro, acaba. É mais um sofrimento. Dúvida? Memória de um suicida. Porque nós não temos essa condição de interromper a nossa própria vida, apesar de que na Europa já existem pesquisas provando, né, a eutanásia como condição. A pessoa está com uma doença gravíssima e ela não tem chances mais de vida, então ela pode praticar a auto-eutanásia, né, ou a morte piedosa, que alguns falam. Eu posso? Não, eu não posso, não. Quem tem o poder sobre a minha vida é Papai do Céu. Ele me colocou aqui. E eu só vou conseguir evoluir e valorizar a minha vida vivendo. É igual quem conhece a oração da serenidade. É um dia de cada vez. É um passo por vez. É um caminho por vez. É uma pedra por vez. É uma construção por vez. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, mas a gente é emoção. A gente não é só razão. A gente tem que curar e buscar a autocura. A gente é dependente emocionalmente uns dos outros. Ah, mentira, não, sou independente. Nem manda em mim, não. Ah, é? Vamos sentar e conversar, que não é bem assim. Né? E nós somos, então, a essa vida plena e magnífica, cheia de problemas. A dor vem para todo mundo, sem exceção. Ela vem para o casebre, mas ela também vem para o palácio. E é tão interessante se a gente começar a reflexionar sobre isso, porque quando Paulo pergunta da cidade, né? Entra na cidade, vai para dentro de si mesmo, olha você. Só que a gente tem prática de sabotagem, né? A gente acha que não merece, a gente não é digno. Ah, eu estou no espiritismo, mas eu não sou totalmente espírita, não. Não consigo entender muito bem, mas eu respeito, né?
E como é que se valoriza a vida? Acreditando que tudo isso vai passar. Chico Xavier, certa vez, ele estava passando uma dificuldade muito grande e ele virou para ele, não queria nem conversar com Emmanuel, né? Porque já, assim, a Emmanuel não está me respondendo minhas questões, eu quero falar com Maria Mãe Santíssima mesmo. Emmanuel, dá um jeito aí, pede para ela me dar uma resposta. Aí Emmanuel, não, mas Chico, a gente pode falar, não estou gostando dessa prosa com você, não, eu quero que ela me responda. Aí, passado alguns dias, Emmanuel falou assim, Maria Mãe Santíssima mandou resposta para você. Eu até imagino a cena, porque toda vez que eu falo disso, eu fico pensando se fosse comigo, sabe? Eu não tenho esse merecimento, né? Mas Nossa Senhora mandando um recado para mim, rapaz, eu ia sentar confortável, entendeu? Não querer nem barulho, falar, vou até anotar o que ela está dizendo para mim, não vou esquecer nunca mais. Mandou falar para você assim, tudo passa. Como é que é? Eu estou aqui nesse sofrimento, nessa fadiga, nessa dificuldade, e ela vira para mim e fala que tudo passa? Não. Mano, o negócio é o seguinte, você não entendeu muito bem o que ela falou, você tá igual aqueles recados que a gente manda dar o recado dele pela metade. Não, ela mandou falar isso mesmo. Tudo passa. Tudo, tudinho. O amor passa, a dor passa, o sofrimento passa, a oportunidade passa, a vida passa. E eu brinco com o pessoal, né, Paulo, na quinta-feira, que até uva passa. Né? Então, é preciso que a gente tenha calma. E aí, e é preciso também que a gente tenha um espelho. Não precisa ser um espelhão, não, pode ser um espelhinho para a gente se olhar e ver que, poxa, se eu sou a imagem e semelhança dele, ele é o pai, eu sou o filho. O sistema da constelação familiar, ou na relação sistêmica, o pai é o grande, o filho é o pequeno. Então, se eu sou filho do grande, eu sou pequeno, mas não sou qualquer pequeno. Ainda tem a mãe, né? Que no caso aí é Maria Mãe Santíssima, né? Ou Maria Mãe Amantíssima, que o Chico gosta muito de falar. Eu vi uma charge outro dia que eu achei o máximo. Deus conversando com São Pedro, né? E algumas almas subindo na lateral, assim, entrando no céu. Aí São Pedro falou assim, mas Senhor, que negócio que é esse aí? Nós estamos aqui filtrando as pessoas que estão chegando, as almas que estão chegando, e aquelas lá estão passando fora da fila, né? Aí Deus fala assim para ele, é Nossa Senhora, né? E aí Dr. Bezerra de Menezes fala que qualquer prova, qualquer prece bem sentida, dirigida a Maria Mãe Santíssima, não fica sem resposta. Mas não quer dizer que você vai pedir hoje, né, Paulo? Que a resposta vai vir amanhã. Então, a vida, ela tem um significado que a gente aprende vivendo. Mas também a gente precisa falar do que a gente está sentindo. E eu não falei no começo que a gente está no pronto-socorro? Se a gente chega no pronto-socorro, a gente tem que falar do que a gente está sentindo. E a casa espírita, ela é o quê? Lugar de acolhimento. Lugar de manifestação de amor. Lugar de ouvir a dor do outro. Deixar que o outro fale o que ele está sentindo. E como que a gente faz essa escuta? A gente deixa mesmo o outro falar? Ou a gente interrompe e fala assim, é porque você não sabe o que eu estou passando. Ouvir o outro não é fácil, né? Não é fácil. Sem julgamento, deixar com que ele fale, fazendo as intervenções que a gente pode fazer pontualmente, dando os puxões de orelha, né? E eu sei que já está dando tempo para terminar. Então, qual que é o segredo de valorizar a vida?
Desiste não, vai passar. Ah, não tem ninguém para conversar. Tem sim. Conversa com Deus, com Jesus. Coloque seu coração, converse em voz alta. Procure uma casa espírita, procure um templo religioso, onde você se sentir bem. Não precisa ter nome. O que vai valer é a sua ligação com o plano maior. E aí eu tenho duas coisas para encerrar, prometo ser breve. Outro dia eu tenho um amigo que ele está passando um problema seríssimo com câncer. Ele já está em fase terminal. E ele virou para mim e falou assim: você é espírita? Aí eu percebi logo que você é, porque você é muito diferente. Falei: tá bom. Ele falou: você podia fazer uma pergunta para mim, para os espíritos? Já que você é assim com ele, você podia perguntar. Com coisa que ele também não é, né? Por que que eu, que sou uma pessoa super inteligente, falo 10 idiomas, tenho QI acima da média, e foi falando, né? Todas as suas virtudes. Estou passando pelo que eu estou passando. Eu consegui responder ele? Não. Ninguém passa a dor sem necessidade. E desistir da vida não é o melhor caminho. O melhor caminho é acreditar. Isso vai passar. Tudo passa. E eu vou contar uma historinha do Chico, para a gente terminar. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. O ano era 7 de março de 1948. O Chico estava reunido com um pessoal amigo dele no Alto do Cruzeiro, em Belo Horizonte. E aí veio um colega dele do sul de Minas participar da reunião e falou assim: a gente sempre quer notícia do além, né? Falar que não quer mentir. Ô Chico, e aí? Tem alguém aí? Você está enxergando algum espírito? Como é que é o negócio? Aí o Chico falou assim: ah, tem sim. Tem um moço que está chorando muito, ele está encostado num poste. Me dá logo aí lápis e papel. Aí o moço, curioso, falou assim: ah, o nome dele é João Guedes. Aí o moço falou assim: ah, eu conheço. Aí ele fez a seguinte poesia. Eu conheço ele, o moço disse para o Chico, né? Eu conheço ele porque ele se suicidou. Os torvos corações náufragos de 1000 vidas, distantes de Jesus, que nos salva e aprimora, sob a aguante da dor, caminham de hora a hora, para o inferno abismal das almas consumidas. Sementeiros de pranto, aflições e feridas, no pecado revel, que os requeima e devora. Depois, a escuridão da noite sem aurora e o sarcasmo cruel das ilusões perdidas. Alma triste que eu trago, ensandecida e errante. Por que fugiste assim no milagroso instante? Por que rogar mais luz se estranha te sublevas? Ah, miséria que foste, hesitante e covarde, não lamentes em vão, que nem soluces tão tarde. Procuremos Jesus além de nossas trevas. Sempre será necessário a nossa conexão com o plano maior. O mestre fez o convite. É preciso que a gente saia do lugar e vá de encontro a ele. A minha gratidão. Se tiver pergunta, o Toninho, o Mendes, o Paulo estão aí, tudo craque. Muito obrigada. Então posso passar a pergunta, então, para o Paulo, então, né, Teca? Logo eu. Bom, não tivemos pergunta, não, tá? A gente, né, eu até fiz a chamada aí no início, aí, mas não tivemos pergunta, não. Nós estamos aí por 5 minutos para terminar. Eu vou passar para o Paulo. O Paulo tem alguns recadinhos para nós aí, né, Paulo? Isso. Deixa eu só fazer só uma observação. Quando a gente vai lá na música do Jota Quest, e está escrito lá assim: ei, dor, eu não te escuto mais. É porque eu já aprendi a conviver com ela. E sei que ela é benéfica a mim. Aí, logo em seguida, no processo evolutivo, a gente conseguirá cantar:
ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Bacana. Exato. Bom, pessoal, vamos aos recadinhos, enquanto a internet está ajudando. Daqui a pouco ela para também, mas faz parte. É o processo evolutivo dela. Muito bem, pessoal. De novo, a gente está aqui pedindo a colaboração de todos vocês, que tiverem a missão de colaborar, para a gente fazer as obras da fraternidade, né? Tem muitas frentes de obra acontecendo, os banheiros para acabar, a recepção para acabar, dispensa, ou seja, nós temos várias frentes faltando ainda o recurso financeiro para que a gente possa efetivamente finalizar esses trabalhos e dar uma condição melhor para a edificação, mais atualizado, dentro que as normas atuais e a legislação vigente pedem para a gente. E para isso a gente precisa da ajuda de todos vocês, através das doações, para que a gente possa fazer o que for necessário para que a gente efetivamente adeque e crie um ambiente mais acolhedor, mais adequado para todos vocês. Quando retornarmos para o plano das reuniões presenciais, vocês já vão ver grandes mudanças lá na fraternidade. Está ficando bonito. A gente precisa realmente da ajuda de vocês. Tendo condição de doar, nós seremos muito, muito gratos, inclusive para a própria manutenção da casa, porque nós não temos, nesse momento, a campanha do quilo. Estamos trabalhando com doações para poder fazer as cestas básicas das famílias assistidas, que no princípio da pandemia eram 25. Hoje, quase 3 anos depois, já são 50 famílias assistidas. E temos que realmente ajudar essas pessoas. Mas qualquer doação é muito bem-vinda, meus irmãos. Sinta-se à vontade. Bom, Toninho, eu já vou emendando com a prece final. Só um minutinho, Paulo. Oi. Teca, você pediu para me selecionar um vídeo, acho que de uma garotinha, eu acho que ele é 15 segundos. Você quer falar alguma coisa? Eu ponho o vídeo? É porque eu achei tão a ver com o nosso tema hoje, né? E É, ele é rapidinho, né, Passa aí, Toninho? mano. rapidinho. Só um Ah, eu não minutinho. sei fazer isso não, gente. Nossa, olha, eu vou reencarnar ainda para aprender a tecnologia. Acontece. Dá um sorriso aí pra mim, não fica assim. Quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais. Que seja leve o que vier, fique em paz. É isso aí, pessoal. Olha que gracinha, né? Que mensagem linda, né? Então pronto, Paulo. Pode fazer a prece por nós? Muito bom, né? Então tá. Estamos escutando? Sim. Voltou. Então vamos lá. Jesus, mestre, irmão, querido companheiro de todas as horas, agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de reflexão, de análise de nossas condutas e principalmente de nossos pensamentos. Nos auxilia, ó Jesus, a permanecer no teu exemplo, Jesus, ainda que enxerguemos eles ainda tão distorcidos, mas que possamos, à medida que convivermos com os teus sábios ensinamentos, compreender mais amplamente a verdade neles contidas. Jesus, te rogamos por esse planeta que passa por tantas provas, tantas expiações. Nesse momento onde a pandemia vem nos visitar com oportunidade de reflexão de atos, repensar posturas, chuvas, vem nos lembrar da transitoriedade da vida e dos bens materiais. E rogamos também, Senhor, por esses líderes do outro lado do mundo, ainda motivados pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade, se preparam ou antagonizam conflitos interiores e que podem arrastar países a uma situação bélica. Jesus, tem de misericórdia
Intervém, Jesus, de maneira positiva com esses companheiros, tocando-lhes os corações, as fibras íntimas, para que se desarmem de espírito, possam entender a responsabilidade que têm de conduzir nações, mas para o bem maior, não para o conflito. Ilumina-os, Jesus, toca-lhes os corações, Jesus. Rogamos também para esses irmãos que se encontram desabrigados momentaneamente por causa da chuva. Que não lhes falte a mão amiga e de amparo às suas necessidades, tanto na matéria quanto do espírito. Se conosco, divino Jesus, nessa nossa caminhada, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Paulo. Obrigado, Teca, por estar conosco essa noite. Mendes. Gratidão, gente. E a todos os companheiros que se encontram aí conosco na sala, né? Uma boa semana, né? Muita Todos paz, nós. muita alegria a todos. Boa Obrigado, noite a até quarta-feira. Quarta-feira temos outra palestra, hein? Boa noite. Teca, muito Até a obrigado. próxima. Jesus te abençoe.